Olá, gente. Paz do Senhor. Hoje eu quero falar sobre punição pelo adultério, porque muitas vezes algumas pessoas que buscam pela restauração de casamento se sentem totalmente lesadas, se sentem injustiçadas e às vezes perguntam: não terá nenhuma punição? Nada acontecerá para meu cônjuge, mas na verdade já está acontecendo. Às vezes a gente não vê, não sabe e não tem conhecimento, mas só deles estarem do outro lado, vivendo fora da promessa de Deus, fora daquilo que Deus tem para a vida dos cônjuges, eles já estão vivendo em sofrimento. Porque quando estamos debaixo da graça do Senhor, estamos em boas mãos, estamos protegidos, estamos sendo abençoados de alguma forma, mas Deus prometeu estar conosco em todos os momentos de luta, mas Ele não disse que seria fácil. Às vezes, muita gente acha que viver nas bênçãos do Senhor, viver na obediência de Deus, simplesmente não vai ter problemas, não vai passar lutas. Muito pelo contrário, a gente vai passar por muitas lutas grandes, até porque tudo que o inimigo quer é nos desviar e nos fazer pensar que andar nos caminhos do Senhor não vale a pena, que é melhor andar no mundo, porque no mundo pelo menos temos os prazeres da carne. É ou não é? E exatamente assim, talvez o teu marido, a tua esposa esteja pensando neste momento em que não quer o casamento, não quer uma vida firme com Deus. E quantos não já desistiram de buscar pela restauração, não já desistiram de andar em obediência, saíram para o mundo novamente? Então, que não lancemos a primeira pedra. Porque a gente muitas vezes, quando a gente está nos caminhos buscando, a gente culpa. O cônjuge quer saber de Deus. O cônjuge não quer andar nos caminhos do Senhor. Mas a gente às vezes se revolta e chega um momento em que a gente sai dos caminhos do Senhor. E a gente quer o perdão de Deus, não é verdade? Então, assim mesmo, como Deus vai nos perdoar novamente quando cairmos e quisermos voltar, assim mesmo acontece com o cônjuge. Então, voltemos ao assunto. Consequências pelo adultério, né? A Bíblia fala desde cedo que o adultério é mencionado e punido devido a ser uma prática odiosa a Deus. Deus odeia o adultério e ele menciona isso quando está em Malaquias capítulo 2, versículo 16, onde ele fala que odeia o divórcio. As duas coisas estão muito interligadas, porque quando se pratica um adultério, logo se pensa em divórcio, porque o adultério passa a ser algo em que muitas igrejas apoiam como uma abertura para um divórcio, e o cônjuge livre, o cônjuge que foi traído, se encontra livre para um novo relacionamento, um novo andar, um novo caminhar. Então, por isso que eu digo, as duas coisas estão interligadas. Adultério e divórcio são coisas odiadas por Deus. Se a gente, ao casar, fez promessa de fidelidade, fez promessa de viver com aquela pessoa até a morte, formar uma família, a gente já sabia que o caminho não ia ser fácil. Com certeza, quando você casou, você sabia que ia ter momento de doença, saúde, momentos de alegrias, mas também de tristeza, momentos de aperto financeiro, momentos de que possam ter riquezas. Você sabia que não ia ser fácil, porque a vida sozinho também não é fácil. Imagine uma vida em casal, onde tem duas pessoas que pensam diferente, que às vezes têm o mesmo objetivo, mas que são duas cabeças. É um homem e uma mulher se unindo e que tem pensamentos, momentos em que as duas coisas não se concordam, os pensamentos não são iguais, as ideias não são iguais. Então, já sabia que ia ser difícil.
já sabia que ia encontrar barreiras, que ia encontrar momentos complicados. Então, continuemos ao estudo e continuemos a batalhar, porque nada é fácil, mas a gente vai vencendo. Então é importante que a gente consiga compreender que Deus não está de apoio ao adultério, não está de apoio ao teu cônjuge com outra pessoa, não vai abençoar esse relacionamento do teu cônjuge com outra pessoa, mesmo que você me diga, eles estão indo para a igreja, eles estão orando, eles estão noivos, o padre, o bispo, o pastor está dizendo que eles podem. Não importa o que digam. O que importa é o que a Bíblia contém. O que importa é o que Deus pensa, é o que Deus fala. Então a gente tem que ir pela Bíblia, não tem que ir pelos homens. A palavra de Deus diz, maldito do homem que confia em outro homem. Nossa confiança está no Senhor. Então, mantenha essa palavra gravada em você, para que você entenda e que você lembre disso nos momentos em que você achar que o teu cônjuge, por ir na igreja, vai estar sendo abençoado, porque isso não acontece. Isso é uma pura ilusão, mas só dele ir para a igreja, deixa ele ir. Uma hora Deus vai falar algo para ele. Antigamente, quando se pegava pessoas adulterando, as pessoas eram apedrejadas. Depois se passaram um tempo, não existe mais isso, a gente sabe, né? Porque também é uma punição totalmente drástica. Onde fala dessa parte do apedrejamento, vocês podem ver em Levítico capítulo 19, versículo 20, tá? Aí vem falando sobre essa parte aí, explicando bem direitinho como era pego e como funcionava. Eu não vou falar porque senão vai se estender muito, vai ficar muito longo o áudio e não tem como fazer longo, tá? A gente vê desde o tempo antigo que os adúlteros ele era apedrejado, eles eram punidos de alguma forma, porque a Bíblia fala desde esses tempos que não se aceitava, né? No Novo Testamento, as punições já foram mais brandas. No Velho Testamento é que tinham os apedrejamentos, né? Devido à perda de autonomia, os judeus não mais matavam os adúlteros, embora ocasionalmente ocorressem apedrejamentos. A prática foi abandonada pela igreja cristã, certo? O castigo dado para o adúltero nas cartas de Paulo é exclusão ou a disciplina na igreja. Segundo 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo do 1 ao 6, além da perda da salvação, conforme Coríntios, capítulo 6, versículo do 9 ao 10. Certo? Daí vocês já tiram. Antigamente as punições eram apedrejamento, mas aqui a gente vê que o Novo Testamento mudou, mas aí o adúltero passa a ser punido em não poder mais frequentar a igreja, né? Vocês veem que hoje em dia algumas igrejas não sabem, não têm conhecimento se aquela pessoa foi casada, porque não tem as informações e muitas vezes quando sabe, mesmo assim ainda permitem. Mas também tem uma outra questão que vocês devem ter analisado aqui que eu falei, a perda da salvação. Isso é muito sério, gente, porque alguém perder a sua salvação por causa de um adultério é algo muito, muito valioso. O inimigo, tudo que ele quer é isso, é que a gente perca a salvação. Então, ele vai tentar manter o máximo o teu cônjuge no adultério, o teu cônjuge se satisfazendo na carne e se sentindo muitíssimo feliz lá. Porque isso garante a perda da salvação do teu cônjuge. E também da mulher ou do homem que estiver envolvido com o cônjuge. Tá? Os dois são punidos nesse sentido espiritual. E, consequentemente, a gente sabe que muitas vezes, muitos dos cônjuges têm uma perda muito grande financeira, doença, e vai dependendo
de cada situação. Eu não posso falar em geral porque já vi muitos casos de o cônjuge ficar na miséria, dos cônjuges ficar em situação de doença, e já vi situações do cônjuge saindo em iate, saindo para viajando, para conhecendo o mundo com amante, tá? Mas vocês têm que entender que por mais que a vida deles possam estar parecendo mil maravilhas, a perda da salvação já está existindo a partir do momento que ele está ali, envolvido naquela ilusão. E que uma hora, continue buscando fortemente, que uma hora Deus vai mudar essa situação. Deus vai trabalhar a nosso favor sempre. Porque você está buscando por algo que Deus quer, que Deus abençoa, que é a família. Ele quer a união da tua família, Ele quer a salvação da tua família, Ele quer salvar teu cônjuge. Mas o primeiro lugar não pode ser nunca a busca pela salvação do teu cônjuge. Você tem que estar salvo primeiro, você tem que estar blindado primeiro, e você não pode viver em função do cônjuge, você tem que viver em função de Deus. Essa é a grande diferença. E é uma busca muito grande, muito difícil, que nós já sabemos e já escutamos diversas vezes em vários vídeos e de vários canais diferentes, mas muitos de nós, a gente tem que ser sincero, a gente tem dificuldade. A gente tem muita dificuldade de deixar de falar num cônjuge, deixar de falar da outra pessoa, de esquecer completamente essa situação. E isso atrapalha muito nossa busca espiritual, porque muitas vezes a gente se engana, a gente acha que não, eu estou buscando não é por mim, mas na verdade não é. No fundo, Deus sabe, Deus conhece seu coração e sabe que você está indo para buscar pelo seu casamento. O que não é errado, não é errado. É algo que Deus se agrada muito, você buscar pelo seu casamento, sim. Mas você buscar pelo seu casamento sem ser em primeiro lugar. É importante que você tenha essa consciência, que você tenha e peça a Deus, Senhor, tira de mim essa ideia de que eu estou buscando só pelo meu casamento, que eu possa buscar primeiramente por mim, que o Senhor me ajude. E que eu não pense nas punições que meu cônjuge vai ter, porque isso não é o mais importante. Eu tenho que entender e querer que ele seja salvo. Isso é que tem que ter na minha mente. Não é o pensamento, ele não vai ser punido, não vai acontecer nada com ele, com ela. Gente, não é isso. A gente está buscando pela salvação da família e isso é primeiro lugar. Isso é o mais importante. Não queiram a punição. Eu vim falar sobre punição do adultério para que vocês entendam que existe sim uma punição espiritual e material. Tá entendendo? Depende de cada situação. Mas que não é o importante a gente fixar e pensar, agora eu já sei, ele vai ser punido. Não pensem assim, porque isso é pensamento de vingança, isso é pensamento de algo que não agrada ao Senhor. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe.